Reservas. E como será que vai o Grêmio contra o Juventude? Jogão! E que vocês vão ver amanhã no ge.globo/rs e também em GZH a partir das 9h30 da noite. E agora eu vou chamar ela. Abram alas para Camila Barbieri. Camila, minha filha, desenrola essa história pra gente, por favor. Muito boa tarde. Boa tarde, Alice, para você, para todo mundo que está com a gente. Já estou ansiosa para esse jogo, por isso já estou aqui, ó, no palco dessa partidaça de amanhã entre Grêmio e Juventude. Renato já está preparando o time que deve ser o titular, o melhor aí que virá a campo, porque o confronto pede, é o confronto mais forte, o confronto de Série A, né, entre Grêmio e Juventude, que se enfrentam amanhã às 9h30 da noite. Lembrando que nesse início de temporada os times fazem isso mesmo, de revezar, de girar o elenco, para que todo mundo ganhe ritmo de jogo. No caso do Grêmio não é diferente. Então, boa parte do time que foi poupado na última rodada contra o Brasil, na vitória por 1-0 lá, dessa vez deve entrar em campo. E eu já quero destacar aqui aquela dupla de zaga que os torcedores gremistas gostam tanto, esperam tanto, né? Pedro Jeromel e Walter Kahneman. Ontem a gente teve a oportunidade de acompanhar o treino do Grêmio, foi todo aberto para a imprensa, e aí eles fizeram um trabalho coletivo com os garotos da base do Grêmio. Então a tendência, assim, é que eles venham a campo, já que eles foram preservados na última rodada. O Grêmio deve vir aí com força máxima nessa partida de amanhã à noite. E lá na frente também tá rolando uma alternância, né? Por horas, JP Galvão é o escolhido, e por vezes o André Henrique. E o André Henrique, jovem atacante de 22 anos, tem aproveitado muito bem as oportunidades que o professor Renato tem dado para ele. Vamos ver na reportagem agora. Ele pede, ela vem. Sintonia fina entre os dois. Quando a fase é boa, a conexão do jogador com a bola fica ainda mais forte. Aí o André tenta fazer a finta, faz a proteção. Assim tem sido o início de temporada de André Henrique. Em 2 partidas, entrou no segundo tempo e conseguiu ajudar a equipe. Anotou uma assistência e um gol. Esse, inclusive, garantiu a vitória do Grêmio fora de casa diante do Brasil. Essa bola para o centroavante chegar e converter, e o André fez isso. Ele falou que vai dar oportunidade a todos e eu estou tentando aproveitar ao máximo cada minuto em campo para ajudar meus companheiros, para ajudar o Grêmio. O atacante chegou ao tricolor em abril do ano passado, depois de defender o Hercílio Luz no Campeonato Catarinense. Pelo Grêmio, disputou o Brasileirão e a Copa do Brasil. Mas não teve tantas oportunidades em um ataque comandado por Luiz Soares. Foram 3 gols em 25 jogos. Sem a chegada de um centroavante para suprir o espaço deixado por Soares, André tem aproveitado as chances. Hoje o André pode ter certeza que melhorou bastante. Ele não teve tantas oportunidades assim o ano passado, porque devido ao Soares, o próprio João Pedro também passou por isso. Este ano ele está tendo algumas oportunidades, eu conheço bastante. Ele pode subir ainda mais de produção. André Henrique foi uma aposta que chegou por empréstimo no ano passado e agradou a diretoria tricolor. Tanto que 8 meses depois, o Grêmio exerceu a opção de compra do jogador e desembolsou quase 7 milhões de reais pelo atacante de 22 anos. Foram 6 milhões e 400 mil reais por 40% dos direitos econômicos do atleta. O contrato com o Grêmio vai até final de 2026. Tá todo mundo vendo ele, é um jogador jovem que eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante ainda. Tanto é que o Grêmio investiu bastante nele. Renato tem rodado o elenco para que todo mundo ganhe ritmo de jogo nesse início de ano. E André Henrique mostrou que também está bem afinado, inclusive com o chefe, até no número da camisa. Nessa de ritmo, de sintonia, quem sai ganhando é a nação tricolor. O Esporte volta a falar de um assunto amoroso: os tipos de ex. Na semana passada a gente lembrou do ex que não sabe por que acabou. Até hoje eu não sei o porquê. E do ex que machucou e que é melhor estar longe. Quando se trata de amor à camisa, eu só vesti uma camisa aqui dentro do Brasil. Mas hoje o ex é daqueles que deixou muita saudade. Um término definitivamente não superado. E pior,
Ele foi embora para voltar para um velho e antigo amor. O relacionamento do Suárez com o Grêmio foi rápido, um aninho, mas o suficiente para deixar marcas eternas. Voltou, arrumou, bateu pro gol! Aço de gênio, de craque! Agora o pistoleiro tá no Inter Miami, time do melhor amigo Lionel Messi. Suárez demorou 3 jogos para fazer o primeiro gol por lá. Aqui, quando chegou, já marcou na estreia, tá? Só para constar. Bateu o primeiro! Gol! Foi ontem, num amistoso disputado na Arábia Saudita contra o Al Hilal, que Suárez finalmente deixou dele, que só foi confirmado com a ajuda do VAR. Aqui nem precisou de VAR, vocês lembram? Ele fez o primeiro, lindo, encobrindo o goleiro, depois ainda fez o segundo, o terceiro, logo no primeiro jogo. Era amor de verdade. Nesse novo relacionamento aí, tava lá, em posição de impedimento, e precisou da checagem do vídeo para notar que o passe foi feito pelo adversário. E só por isso o gol valeu. Comemoradinha sem graça, bem diferente de como era aqui. Mas tá, é isso. O amor atual do Suárez, o Messi, também deixou dele na derrota por 4-3 do Inter Miami pro Al Hilal, dos brasileiros Michael e Malcom. Suárez e Grêmio. Um amor que foi eterno enquanto durou, mas tá na hora de ser superado, né? E vai encerrando a sua trajetória com a camisa tricolor, com 29 gols na temporada. Que privilégio foi ter visto Luis Suárez. Só que não vai ser fácil, a gente sabe. Vai ser pra... O problema dos empresários que acham já que os jogadores são Messi, entendeu? E não vai ter essa facilidade para a renovação do contrato deles, não. O Grêmio tem um padrão, todos eles estão seguindo o mesmo caminho, e o Luiz Wagner, que é o executivo, está de parabéns pelo caminho que ele tem tomado. Antes o jogador precisa mostrar. Chega de ver o jogador ganhando um salário muito alto antes mesmo de provar. E se não aproveita as oportunidades? Tem um salário alto, se acomoda. Então o torcedor pode ficar tranquilo que nós estamos no caminho certo, a gente sabe o que a gente está fazendo. Todos os garotos vão ter aos pouquinhos as oportunidades deles, desde que renove o contrato, desde que os empresários não acham que os jogadores são, como eu já falei, um novo Messi, entendeu? Antes eles mostrarem dentro do campo. Então no momento que eles vão renovando o contrato, no momento que eles ficarem satisfeitos também com o contrato que o clube está dando para eles, que é muito bom, a gente aproveita mais os garotos. O Gustavinho, por exemplo, não está aqui hoje, justamente por causa desse problema. Um recado claro do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, a Gustavo Nunes, atacante que se destacou na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior no último mês de janeiro, foi integrado ao elenco profissional para ganhar oportunidade, ser analisado pelo técnico Renato Portaluppi, porém ele ainda não resolveu a sua situação contratual com o Grêmio. E justamente nesse recado do técnico Renato para o jogador e para o seu empresário, João Lima, que é o representante, quem agencia a carreira de Gustavo Nunes, mais conhecido como Gustavinho, falou com a Rádio Bandeirantes ontem à tarde sobre o tema e a gente acompanha agora. Talvez causou uma exposição ali que era desnecessária, até porque a questão não é dinheiro, né? Não é parte financeira. Mas eu também olho a declaração dele assim de uma forma positiva, porque eu acho que, né, se ele citou o Gustavo, é que ele, de alguma forma, eu acho que ele tem nos planos dele, de alguma forma, utilizar o Gustavo, né? Então, cara, é uma situação bem tranquila, a gente já vem conversando há algum tempo, né? Só esclarecendo um ponto, a gente não tem como eu pedir, eu obrigar que coloquem o Gustavo no profissional, né? O Grêmio tem uma comissão técnica muito competente, que ela sim vai definir se o Gustavo está apto, né, ou não a permanecer no grupo. Esse alerta, e aí eu tô lembrando o seguinte, né? Quantas e quantas vezes a gente criticou, né, o Renato por não dar chances para os garotos. Eu acho que nesse caso aí o Renato quer dar uma chance. É uma falácia. Que é uma falácia, importante vírgula. Nesse caso, o Renato não só quer dar uma chance, como está inclusive tentando ajudar
na carreira do garoto. É o seguinte, não vem pedir salário de Messi que não vai jogar. Tem que comer muito feijão e arroz ainda. Tem que jogar no profissional para atender a pedida do empresário. Às vezes o empresário, eu não sei se é o caso do empresário do Gustavinho, tá? Mas tantos e tantos empresários que nós conhecemos aqui, os empresários querem enriquecer com um jogador. Com um jogador. E aí compromete a carreira do jogador. Né? Daqui a pouco ele não atua no Grêmio por conta da ganância dos empresários. Como é que o Renato está vendo isso e a direção? Vai chegar num denominador comum? Vai, acho que vai, né? Por tudo que a gente está ouvindo. Agora, o empresário do Gustavinho, Gustavo Nunes, né? Eu não vou chamar de Gustavinho, Gustavo Nunes, falou ontem que o problema não é dinheiro. Se o problema não é dinheiro, qual é o problema? Tempo de contrato? Tá, mas o que assim, eu tô usando o que ele disse, tá? Palpite? A gente sabe que o problema é dinheiro, tá? Mas ele disse que não é dinheiro. Se não é dinheiro, qual é o problema? Jogar no profissional. Mas ele mesmo disse ali na entrevista que concedeu ontem à Rádio Bandeirantes que ele não tem como obrigar o Renato ou alguém a colocar o jogador no profissional. Não, a ser um jogador do profissional, não necessariamente não jogar. Tem como não isso, jogar né? mais não na tem base. como isso. Mas isso existe, botar isso em contrato. Quer um problema parecido com esse? Um problema parecido com esse foi o TT pediu, lembra na época? Pediu para ser do profissional. Sim. E disseram que não tinha como. Ele acabou indo embora. Tá voltando aí agora, se oferecendo para tá se oferecendo. Bom, mas o que eu quero pontuar? Para mim, o que mais me preocupa dessa entrevista, e é mais uma pauta que eu gostaria de ouvir hoje do Antônio Brum na entrevista coletiva dele, é que o empresário do Gustavinho, não tem como não chamar, né? O empresário do Gustavo Nunes, ele disse que a negociação ele faz com o pessoal da base. Eu não tenho certeza se ele cita o nome do funcionário da base, do chefe da base lá, que é o Francesco Barletta, mas isso me preocupa. Porque se ele é um jogador de destaque que o Renato quer usar no principal, por que ele nunca se reuniu com o Luiz Wagner Vivian ou com o Antônio Brum? Pelo menos uma vez que fosse. Eu não estou dizendo que ele tem que procurar os caras, não é ele que tem que procurar. São os dirigentes do Grêmio que tem que procurar o empresário do Gustavo para dizer assim, cara, olha só, continua negociando lá, vamos fechar esse denominador, mas a gente quer te dizer o seguinte, o Grêmio confia muito no Gustavo, ele vai treinar aqui no profissional, volta e meia ele vai acabar parando na base, porque é normal, pode ser que ele não tenha uma chance para jogar agora, mas a gente confia muito nele. É dinheiro o problema? Não, não é o dinheiro. Então tá, quanto é que tu quer? Tu quer 12? Beleza, cara, a gente não vai dar 12. Porque a nossa política não é essa. A política é 5, 6, 4. E aí, se ele jogar X minutos, a gente passa para 8. Não é? Por que não teve essa conversa? Apesar de um começo ainda recente de temporada, o tricolor teve o primeiro jogo sem sofrer gols em 2024. A defesa foi um tema recorrente no ano passado, quando o time terminou com uma das equipes mais vazadas do Brasileirão, mas também foi vice-campeão. Isso em meio às frequentes mudanças na equipe, em especial na zaga, apenas 3 jogos e 3 duplas diferentes. Rodrigo Eli atuou 2 vezes, enquanto os demais, Jeromel Kahneman, Gustavo Martins e Bruno Vini tiveram uma aparição. Na vitória sobre o Brasil de Pelotas, com a preservação de Jeromel e Kahneman, ele teve Bruno Vini como companheiro, sendo já o zagueiro mais recente a estrear no ano. Agora somente Natan ainda teve minutos com o Renato em 2024. O jovem, aliás, já treinou mais de uma vez improvisado como lateral esquerdo e até marcou um gol na atividade dessa segunda-feira. Na ocasião, um time considerado reserva, com a adição de Jeromel e Kahneman, que enfrentou os garotos da base. A histórica dupla tem sido e deverá ser preservada outras vezes. O capitão e o argentino sofreram bastante com problemas físicos nos últimos anos. Porém, o próximo jogo contra o Juventude na Arena, é provável que a dupla histórica da zaga seja titular novamente diante do Juventude.